Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da semana 6 de Gestão do Conhecimento e Inovação. Nossa aula que encerra este componente, né, esse grupo de estudos aí que nós fizemos de 6 aulas, tratando sobre essas questões tão atuais que fazem a diferença hoje no dia a dia das organizações. Na nossa aula de hoje, o tema é inovação. E nós vamos tratar, então, de uma forma bastante introdutória sobre a inovação e falar sobre duas ferramentas que são utilizadas para a realização, né, proposta de inovação dentro das organizações. Então, vamos lá. Você já conhece o contexto, né, no qual nós vivemos hoje, onde estamos inseridos e as organizações, que é um contexto de uma era, né, do conhecimento, onde um dos principais ativos para a realização, né, das atividades, para a geração de riqueza, para o alcance dos objetivos das organizações, é o conhecimento. E para falar um pouquinho agora sobre inovação, vamos iniciar com uma definição, né, ou duas definições, para que a gente comece a entender um pouquinho como que se relaciona com a gestão do conhecimento e por que é tão importante para as organizações hoje. Então, o ato de inovar significa a criação de caminhos ou estratégias diferentes, né, aos habituais meios para atingir um determinado objetivo. Então, eu já tenho alguns caminhos, eu já tenho alguns processos dentro da organização que normalmente eu realizo, e aí, por meio da inovação, eu crio outros caminhos, outras estratégias para conseguir outros resultados, né, resultados melhores. Na outra definição que nós temos aqui abaixo, inovar é inventar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços, que acabam resultando em produtos, né? Acabam resultando em atendimento a necessidades dos clientes. Muitas vezes as inovações acontecem internamente na empresa, quando são processos, quando são sistemas, quando são ferramentas utilizadas dentro da organização e acabam não chegando diretamente ao cliente como um novo produto, como um novo serviço. Mas isso agrega valor aos processos organizacionais, diminui custos, aumenta a qualidade dos produtos, aumenta a capacidade de resposta da organização em relação às mudanças do meio ambiente e assim por diante. De uma forma geral, né, e eu sempre disse para vocês nas aulas, que inovação nada mais é do que mudança que leva a algo melhor. Então, inovar por inovar, né, não faz sentido. Mudar por mudar não faz sentido. Eu preciso mudar para algo que seja melhor, né, para uma nova situação melhor, para mais qualidade, para mais produtividade, para mais resultados. Então, mudar simplesmente por mudar não faz sentido. A mudança faz sentido quando é uma mudança para melhor, né, para alcançar os seus objetivos, para estar mais próximos dos objetivos. Muito bem. Inovação tem alguns requisitos, né, para que ela aconteça. Eu só consigo fazer inovação se eu tiver um conjunto de elementos, de fatores que permitem que a inovação aconteça. Então, dentro das organizações, normalmente a gente costuma olhar alguma tecnologia ou alguma mudança como inovação. Né? Olha, essa empresa está preocupada com inovação, mas a inovação ela não acontece de forma natural, ela exige um esforço, ela exige um planejamento, ela exige um comprometimento. Pode acontecer naturalmente? Pode, principalmente, né, quando é uma inovação com base tecnológica, né? Um avanço de uma tecnologia permite inovar em processos. Mas a organização, quando ela tem um compromisso com a inovação, ela precisa atender alguns requisitos, ela precisa fazer um esforço ativo no sentido de inovar. Então, a inovação tem que ser uma prioridade, tem que ser entre, né, aquilo que a empresa determina como ponto estratégico para sobrevivência, para desenvolvimento, tem que ter ali a inovação, a semente da inovação tem que estar ali, né, porque as empresas que não inovam tendem a perder mercado e, como consequência, aumentar aí prejuízos e sair do mercado. O processo de mudança organizacional é essencial para criar um ambiente propício à inovação. Então, eu preciso realizar mudanças no ambiente, né, no sistema organizacional da empresa, para que eu propicie a inovação. Isso deve ser
nós já vamos ver a seguir, a cultura da empresa deve ser permeada por inovação, né, por processos de inovação e por garantir, né, um ambiente que priorize a inovação. Lembra lá do o primeiro requisito, tornar a inovação uma prioridade? Então, eu preciso criar um ambiente que seja propício à inovação e, para isso, eu preciso de mudança organizacional. Eu preciso de uma organização que se comporte de forma que valorize as ideias, a criatividade, a inovação. Deve-se construir, então, um ambiente favorável à inovação. Então, essa construção de ambiente, ela não se dá sem um esforço, ela não se dá sem planejamento, ela não se dá sem investimento. Então, na medida que eu coloco a inovação como uma prioridade, eu começo a investir em inovação, eu começo a criar ambientes para propiciar a inovação. Deve existir um orçamento e recursos destinados às ações de inovação. Então, quando vocês observam nas empresas onde vocês trabalham, se acontece inovação, ela não pode ser simplesmente uma inovação acidental ou natural, né, conforme a empresa evolui naturalmente, mas ela tem que ser uma inovação sistemática, um esforço de inovação. Existe um orçamento para a inovação, existem recursos destinados exclusivamente ou de forma compartilhada para ações de inovação. Então, esses fatores são requisitos para a inovação acontecer. A cultura de inovação tem que estar incorporada aos valores da organização. Então, toda organização tem um conjunto de valores que acabam sendo traduzidos nos próprios comportamentos dos colaboradores. Então, será que os valores da organização, eles estão associados à inovação? Né? A cultura de inovação está ali nos valores da empresa, no DNA da empresa? E, finalmente, a inovação deve ser conduzida com auxílio de abordagens e metodologias adequadas. A inovação não acontece, como eu falei, por acidente. Pode acontecer? Pode, mas não é a regra. Uma empresa que se preocupa com a inovação, ela cria métodos, ela utiliza abordagens próprias, utiliza mecanismos, ferramentas, técnicas que permitam com que a inovação aconteça no seu ambiente. Então, como vocês podem ver aqui pelos requisitos, a inovação não é algo simplesmente que acontece na empresa porque ela adota uma nova tecnologia. Isso não é assim, inovação do ponto de vista da essência da inovação. É simplesmente a adoção de uma nova tecnologia. A inovação é quando eu crio mudanças, é quando eu incorporo novos hábitos, é quando eu faço um esforço, com orçamento, com equipes, com recursos voltados para a inovação e principalmente atuando sobre a mudança cultural da empresa para criar um ambiente favorável à inovação. Muito bem. Falando, então, dessa parte mais introdutória da inovação, tendo uma ideia de como ela deve acontecer na empresa, agora vocês já sabem que talvez muito do que vocês tenham pensado ao longo das aulas que é inovação dentro da empresa, não é, porque não há, muitas vezes, esse esforço. É simplesmente uma adoção de uma nova tecnologia. Mas isso não é inovação. Eu preciso de todo um esforço. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre modelos e abordagens da inovação. Então, o que são abordagens? Abordagens são modos de encarar, algumas coisas, são as visões que eu tenho sobre algum tema, sobre algum assunto, alguma situação. Então, no caso da inovação, uma abordagem se refere às formas como as organizações entendem a inovação, como elas reagem a essa questão da inovação, como elas agem em busca da inovação. Isso tem a ver com a abordagem. E metodologia? Metodologia são conjuntos de procedimentos, de técnicas, de ferramentas que são utilizadas para alcançar algum objetivo, para fazer alguma coisa. Então, a abordagem, ela me dá uma visão. Eu vou abordar esse assunto desta forma, com esse grupo de pensamento, com essa visão. A metodologia me dá ferramentas, me dá técnicas para que eu alcance aquele resultado. Então, metodologia é um processo lógico, organizado, sistemático e ativo, que serve como um mapa para eu encontrar um tesouro. O que é esse tesouro? É o objetivo que eu estou procurando. Então, eu preciso, de forma sistemática, de forma
organizada, com ferramentas, de uma forma lógica, buscar a inovação. Então, quando eu falo em aplicar metodologias e abordagens da inovação, é buscar formas de encarar, de enxergar a inovação que me propiciem, né, um conjunto de métodos, né, ou de ferramentas que me auxiliem no alcance da inovação, desse tesouro, né, que é a inovação para as organizações. Então, eu vou trazer aqui para vocês duas ferramentas, né, como eu falei no início da aula. A primeira é o Design Thinking, que é uma ferramenta que se trata muito mais de uma abordagem, né, não de uma metodologia, e o objetivo é buscar a solução de um problema ou, né, buscar inovar dentro de alguma área da empresa, solucionando problemas de forma colaborativa, de forma coletiva. Então, é um modelo, né, de abordagem que auxilia naquele processo de mudança cultural, de mudança de comportamento, de compromisso com a inovação. Está baseada, então, na valorização da empatia máxima com os seus stakeholders, né, com os interessados pela empresa, com os clientes, os fornecedores, os acionistas, os próprios funcionários. Eu tenho que me colocar no lugar deles e tentar imaginar e entender o que eles esperam da organização, e nesse esforço coletivo, né, de troca, eu vou construir algo melhor. Né? Então, é uma abordagem, é uma visão sobre determinada coisa. Então, as pessoas estão no centro desse processo, né, do desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços. Então, não é simplesmente o cliente. Eu tenho que ter foco no cliente? Tenho que ter foco no que ele deseja, sim, no que ele necessita, sim, mas o processo envolve todos, porque a empresa existe para atender necessidades dos clientes, mas ela tem outros interessados também. Os fornecedores são interessados nos resultados da empresa. Os funcionários são interessados, os acionistas são interessados, os gestores são interessados. Então, eu tenho que tentar atender a todos os anseios, as necessidades dessas pessoas. Então, lógico que o cliente é essencial, mas todas as pessoas que estão envolvidas na organização devem ser ouvidas, devem participar desse processo. Então, esse processo ele consiste em mapear, em mesclar as experiências culturais, a visão de mundo e os processos inseridos na vida de todos esses indivíduos, no intuito de obter uma visão mais completa, mais ampla de solução de problemas. Então, eu envolvo todos esses elementos, todos esses indivíduos na solução dos problemas. Não só o cliente, não só o funcionário, mas o acionista, o fornecedor, o gestor. Eu coloco todos em prol, né, da busca pela melhoria, né, fazendo com que as visões de mundo, as experiências dessas pessoas contribuam para isso. Lembra que nós vimos o profissional lá do século XXI na aula passada, né, que é um profissional com uma área específica, uma formação sólida, conhece as áreas afins, tudo isso permeado por cultura geral. Então, esse conjunto, essa mistura, né, de vários conhecimentos, de várias bases de visão de mundo entre as pessoas sendo mescladas, levam a soluções de problemas mais amplas, melhores. Então, assim, eu consigo identificar barreiras e gerar alternativas de forma muito mais completa para vencer os problemas, porque eu tenho visões, né, que se complementam nessa solução. Eu dou espaço para ouvir pontos de vista diferentes. Né? O ponto de vista do funcionário não é o mesmo do cliente, que não é o mesmo do fornecedor, que não é o mesmo do acionista, que não é o mesmo do gestor, que não é o mesmo do órgão governamental que faz a fiscalização dos processos da empresa, enfim, de um prestador de serviço. Então, a hora que eu começo a envolver todos esses elementos, eu começo a criar uma visão mais ampla e mais completa de possíveis alternativas e soluções de problemas. O Design Thinking ele se divide em algumas fases. Então, primeiro, eu tenho que identificar onde encontrar oportunidades de inovação. Então, é uma imersão, né? Uma forma de eu buscar onde que eu posso inovar dentro da empresa, onde eu posso melhorar. E existem, né, nós sabemos que inúmeros setores, elementos,
tarefas, atividades, processos dentro da empresa que podem ser melhorados. Depois, descobrir a oportunidade de inovação. Então, eu vou identificar onde encontrar essa oportunidade e depois descobrir essa oportunidade, onde que eu posso inovar, né? Onde eu vou descobrir e onde eu vou inovar. Vou fazer uma análise, né? Vou buscar uma definição de um problema que eu preciso vencer. Depois, eu vou desenvolver essa oportunidade por meio da criação de um produto, de um serviço. Como que eu venço esse problema? Como que eu venço essa dificuldade? Normalmente por meio da criação de um novo produto, um novo serviço, que pode ser uma ferramenta, pode ser um processo, pode ser um produto mesmo, pode ser um serviço mesmo. E aí eu estou, né, numa fase aí de prototipação, né, chegando a testar as ideias. Eu crio um protótipo, né, é um elemento mais simplificado da solução, que não envolve tantos recursos, mas que já me dá uma ideia de como essa proposta vai funcionar. E aí eu faço testes, né, em cima desses protótipos para implementar uma solução definitiva, pelo menos por um tempo, né, até que isso venha a se tornar um novo problema, uma nova oportunidade de inovação, mantendo esse ciclo. Então, o Design Thinking ele funciona assim. Existe uma questão importante que a gente precisa deixar claro aqui na fase de prototipação, que o protótipo ele tem que manter os elementos ou as funções daquilo que eu espero como resultado final, embora de uma forma mais simplificada. Então vamos pensar o seguinte, olha aí essa figura. Um protótipo de um carro, né? A ideia é um transporte que leve a pessoa de um ponto ao outro, né? Um veículo, enfim. Um protótipo não vai ser, por exemplo, uma roda desse carro. A roda não faz nada, ela não mantém o objetivo de transportar alguém. Uma roda por si só não consegue transportar. Uma roda ligada por um chassi, 2 rodas ligadas ou 4 rodas ligadas num chassi, também não faz uma solução de transporte. Né? E assim por diante, né? Até ter o carro pronto. Isso não é o protótipo. Agora, se nós olharmos a imagem abaixo, um protótipo pode ser, por exemplo, um skate que faz um transporte, que leva a pessoa de um ponto ao outro, igual um veículo motorizado, um automóvel, mas mais simples. Depois eu passo numa outra fase para implementar mais uma solução a esse skate, né, transformando, por exemplo, aqui num patinete. Já é um incremento a mais no protótipo, mas vocês percebem que ele mantém a sua função de transporte. Ele não era simplesmente um pneu, uma roda ou uma parte da solução. Ele já resolvia, de certa forma, né, muito mais simplificada, o problema. Depois passando por uma bicicleta, uma motocicleta, enfim, um automóvel. Então, eu vou incrementando, né, acessórios, soluções, valores à minha ideia, ao meu protótipo, mas desde o início ele tem que ter relação com a sua função final. Né? Então, um protótipo não é simplesmente o resultado final dividido em um monte de pedaços. O protótipo, desde o início, ele já tem que trazer elementos da sua função, tá bem? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa ferramenta, existe vasta documentação na internet, no Sebrae, na Endeavor, inclusive da próxima ferramenta que eu vou trazer para vocês, que é muito mais uma metodologia, que é o Agile. Também vocês encontram documentação na internet para explorar um pouquinho mais. Aqui é mais uma introdução para que vocês conheçam algumas das ferramentas e saibam que existem, né, opções e metodologias e abordagens para fazer a inovação acontecer. Não é algo que acontece, como eu falei, simplesmente de forma acidental. Então, alguns autores dizem que essa é uma metodologia, aliás, mais que uma metodologia, é uma forma de pensar, né? É uma mentalidade. E, na verdade, vocês vão ver aqui que isso faz muito sentido. Então, originalmente, essa abordagem, né, essa metodologia, hoje em dia, surgiu como uma abordagem para desenvolver software. Ou seja, uma forma de encarar o desenvolvimento de software. Então, ela utiliza ciclos de desenvolvimento que são curtos, né, rápidos, ágeis, para se concentrar na melhoria contínua e no desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Então, eu faço um ciclo rápido de desenvolvimento, desenvolvo uma parte da aplicação, pensando em software, que já tenha, né, um compromisso com a solução,
já apresente parte da solução que eu estou buscando, e com outro ciclo eu incremento um pouco mais essa ferramenta, incremento mais e mais, até ter uma solução completa final, com ciclos curtos, né? Para fazer com que eu tenha soluções rápidas, né? Até por isso o nome é Agile, né? Porque ela é uma proposta de agilidade nos processos de inovação, nos processos de construção de produtos e serviços. Ela tem 4 valores principais. Então, primeiro, indivíduos e interações sobre processos e ferramentas. Então, eu tenho que valorizar os indivíduos e as interações deles acima dos processos e das ferramentas. Em primeiro lugar, as pessoas e suas interações. Depois, as ferramentas e os processos. Da mesma forma, um software em funcionamento sobre a documentação abrangente. Então, antes eu ter uma solução funcionando, vamos ampliar aqui, além do software, mas antes eu ter um processo, algo funcionando, do que uma documentação sobre esse algo, né? Em vez de eu ficar teorizando ou criando manuais e procedimentos, vamos focar no funcionamento primeiro e depois a gente faz a documentação. Colaboração com o cliente acima da negociação do contrato. Então, antes de me preocupar simplesmente com fatores financeiros e prazos e negociação de contrato, vamos tentar entender realmente o que o cliente quer. Vamos tentar colaborar com o cliente. Então, isso vem em primeiro lugar e depois a negociação do contrato. E o quarto valor aqui, responder a mudanças acima, né, ou sobre seguir um plano. Um plano ele tem que ser flexível, porque as coisas mudam. Então eu tenho que sempre responder às mudanças acima de seguir o plano. Às vezes eu preciso me desviar um pouco do plano porque o cenário mudou. E para responder àquela nova situação, eu preciso mudar. Então, como vocês percebem aí, é bem uma mentalidade, é bem uma forma de pensar. E aí, já seguindo aqui para o nosso encerramento, algumas vantagens, né, do Agile e a inovação. Então, ele traz mais agilidade e rapidez na entrega dos projetos. Os produtos e serviços acabam sendo de mais qualidade, porque eu vou trabalhando de forma incremental, com prazos curtos, né, ou ciclos curtos de desenvolvimento. Redução de custos, né, em um cronograma mais assertivo. Diminuição dos riscos no desenvolvimento, pelos prazos, né, os ciclos curtos, eu vou desenvolvendo etapas, e isso traz riscos menores, até porque eu vou ajustando ao longo do tempo. Possibilidade de customização dos produtos oferecidos, então eu consigo customizar os produtos, porque eu vou fazendo ciclos menores, e a cada ciclo eu vou incrementando algo que pode atender a novas demandas do mercado, dos clientes, dos acionistas, enfim. E aqui do lado nós temos, né, os 4 pilares, ou os 4 valores principais, traduzidos, né, em algumas ações diferentes. Então, potencialize as pessoas, aprenda e aplique rápido aquilo que você está aprendendo, envolva-se com o cliente, se coloque no lugar, entenda de fato a necessidade do cliente para que você consiga oferecer uma solução completa, e entregue valor com frequência, né? Os ciclos curtos, né? Para eu sempre estar entregando valor, eu sempre ter algo a apresentar. Então, isso de forma resumida, né? Apresento aí para vocês o Agile. Também vale a pena fazer uma consulta na internet, buscar documentação, que vocês vão encontrar diversos manuais, diversos vídeos, inclusive, explicando exclusivamente sobre cada uma dessas ferramentas e outras, né? Existem outras ferramentas para inovação que não há tempo para nós ficarmos explorando, né? O nosso tempo é muito curto, mas aqui serviu de introdução para que vocês entendam que a inovação acontece com base num esforço, né? Com base num comprometimento e não simplesmente deixando a empresa correr solta, tá bem? Então, fechando aqui a nossa aula, a interatividade dessa nossa última aula, eu quero que vocês pensem numa inovação desenvolvida por alguma empresa que tenha impactado na sua vida, né, que impactou a sua vida. Então, pensem em algo aí do dia a dia que vocês usam, alguma inovação de uma empresa atual que tenha trazido mudanças para a sua vida, né, impacto para a sua vida, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, desejo sucesso a todos vocês, e nos vemos num próximo componente. Um grande abraço.